Dias atrás eu estava atendendo um grupo, uma família de produtores que já tem um grupo empresarial do agro formado, e aí acabou surgindo o assunto dos impactos da reforma tributária na operação específica deles. E aí eu comentava sobre o artigo 164 da Lei Complementar 214, que estabelece as faixas, para que um produtor seja considerado contribuinte ou não contribuinte. Disse a eles que a lei estabelece um limite de até 3.600.000 ao ano de faturamento bruto, não é de lucro, enfim. E aí surgiu uma questão interessante. Eles disseram para mim o seguinte: doutor, nós temos aqui a nossa holding e temos também os sócios, pessoas físicas que exploram uma parte da atividade nos seus CPFs, ou seja, tem uma exploração no CNPJ e nos CPFs dos pais e dos filhos, o que é bastante comum no agro. E aí surgiu a questão: como é que fica para saber se nós vamos ou não, seremos ou não contribuintes de IBS e CBS? Aí eu disse a eles do artigo, da disposição da lei, que está lá no artigo 164, parágrafo 6º, que estabelece o seguinte: caso o produtor rural, pessoa física ou jurídica, tenha participação societária em outra pessoa jurídica que desenvolva atividade agropecuária, o limite previsto na lei, no artigo, será verificado em relação à soma das receitas auferidas no ano calendário por todas essas pessoas. Qual era a situação? Eles, no grupo familiar, extrapolam o limite de 3.600, mas individualmente nos CPFs, não. Ah, mas como é que vai ficar? Então, os pais têm uma participação maior, os filhos têm uma participação menor. Então, eu disse a eles: vocês estarão numa situação bem peculiar, porque a PJ provavelmente, pelos números, vai estourar o limite, e os pais que têm uma movimentação maior também estourarão esse limite de 3.600 e, portanto, se tornarão contribuintes de IBS e CBS. Os filhos que têm uma parte menor da fazenda e tocam a atividade numa parte menor, não. E aí como é que vai ficar? Quer dizer, o filho vai se tornar contribuinte, mesmo estando abaixo dos 3.600, por conta do limite da PJ. E aí isso muda todo o planejamento financeiro deles, porque às vezes o insumo é comprado em nome da PJ ou em nome dos CPFs, E aí a gente tem que fazer esses estudos, essas análises, para evitar que algum contribuinte tenha incidência do imposto do IBS e da CBS, dos tributos novos, apenas sobre a receita bruta e não tendo crédito sobre os insumos. Então isso vai mudar drasticamente o planejamento das famílias. Por quê? Porque agora a gente vai ter que distribuir adequadamente, e antes era normal comprar insumos apenas num CPF ou num CNPJ, agora a gente vai ter que mudar drasticamente a operação para esse planejamento financeiro, de modo que cada um tenha os seus respectivos créditos de IBS e CBS para que possa fazer frente depois, no momento da venda dos produtos, na compensação. É mais um impacto da reforma tributária para o agro.